Boa noite, graça, misericórdia e paz do nosso Senhor Jesus, amém? Tô chique, né? Daí tem que falar um pouquinho mais chique, porque por causa do terno e tal, hoje eu fiz até escova na barba. Dá um zoom aí, dá pra dar um zoom na barba aí? Pra mostrar que não tem frizz, não tem nada, tá certinho. Mas, glória a Deus, eu falei sobre isso porque eu queria agradecer na frente de vocês ao nosso núcleo criativo, né? O núcleo criativo aqui do culto de sábado. A gente tem trabalhado arduamente, né, para oferecer para vocês o melhor ambiente, a melhor equipe ministerial, a melhor decoração, né? E até daqui a pouco vai ter até um designer de moda aqui e tal, para a gente estar vestido conforme os temas das ministrações que Deus tem colocado em nossos corações para nós compartilharmos com a igreja. Né? Eu estou vestido assim, inclusive vou até dormir assim hoje, eu acho. Né? Estou bem, vou na maceria, eu acho. Vou ter que ir em algum lugar bem chique, aproveitar assim a roupa. Lavei, tipo quando você faz chapinha, né? Quando a menina vai no salão e tal. Você tem que fazer alguma coisa, né? Não dá só para ficar em casa. E até porque aqui é minha casa. Gente, eu queria aproveitar, vem aí, Pepe, de novo. Olha lá, ó. Né? Que é isso aí? Feijoada do Grifar. Quem gosta de feijoada aí? Hã? Olha só, feijoada. Quanto que é? R$20, crianças até 10 anos não pagam. Ó, Esther, Esther vai dar prejuízo. Dá. Um sabor maravilhoso, 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 tá? Dia 30 de julho, vai ser domingo, né? Salão de festa da Igreja Assembleia de Deus, na Rua Brilhante, número 1408, entrada pela Rua Aporeita, pega. Né? Levar pratos e talheres. Então é isso, tem mais alguma informação? Está vendendo ali fora agora. O Grifac, para quem não sabe, é o nosso encontro de casais. Tá? Tem casado aí que é louco para fazer o Grifac, mas não é fácil assim não. Tem que ser convidado, tem toda uma burocracia aí. Tem que orar, tem que achar alguém que vai te convidar e que vai abençoar a sua vida para você ir no encontro. Mas é o nosso encontro de casais aqui da igreja. Né? E o Grifac tem transformado muitos casamentos, tem restaurado muitos casamentos, tem abençoado muitas pessoas. Tá? Hoje é um culto de jovens, mas nós temos jovens... Quem que é casado aqui? Dá um glória aí. Só as mulheres que deram glória, né? Os maridos não falaram muito não. Cadê aquela voz grossa? Glória, glória a Deus. Não sou mais solteiro. Né? Se repete várias vezes, assim, que... Aí você acredita. Né? Mas, então, feijoada do Grifac, vamos abençoar esse ministério. E lá no balcão estão vendendo, assim como estão vendendo os ingressos para o show do G3, tá? Para você que é nosso convidado, está vindo aqui hoje pela primeira vez, segunda, eu vi que tem muita gente nova, aí, muitos rostos diferentes, né? Então, seja muito bem-vindo. Se você é membro de outra igreja evangélica, manda um abraço para o seu pastor, fala que você veio aqui, fala que você esteve aqui conosco, mas continua lá na sua igreja, abençoando lá, sendo bênção aonde Deus te colocou. Eu me converti aqui, graças a Deus, eu posso dizer isso, que eu me converti nessa igreja, estou aqui e vou morrer aqui. Tomara que eu não morra aqui, né? Tipo assim, que nem aquele pastor que morreu pregando. Vocês viram? Tá bombando no Facebook. O pastor foi falando e morreu. Mas não vai ser hoje, vai demorar muito, pelo menos uns 60, 70 anos aí para frente, tá bom? Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 18. Não é no celular, velho. Ninguém trouxe. É no celular. A gente tem uma teoria aqui no culto de jovens, né? Culto de sábado. Se você não enxerga, domingo 8 horas da manhã tem um culto bom para você aí. Brincadeira. Mas o culto das 8 é massa, eu gosto. É meu culto favorito aqui da igreja. Eu gosto muito de ministrar aqui. Sempre cito, né, o culto das 8. Acho muito animado, é muita agitação, assim. Os irmãos seniors da igreja, né, não pode falar, tem que falar seniors e tal. Eles sempre me surpreendem, né, com a juventude no coração deles e com a disposição deles em adorar ao Senhor. Mas então, Lucas 18, tem alguém que não está enxergando mesmo, não tem óculos e tal, tá na Bíblia de papel, você põe mais perto um pouquinho, dá uma forçada, né, olha por mão, velho, que está do lado e tal, escurinho é legal. Então, Lucas 18, capítulo 18, do versículo 18 até o versículo 30. Tá? Eu já orei. Isso que é o problema da Bíblia não ser de papel, né? Está carregando aqui agora. Né?
Aí você vai, eu vou falando alguma coisa aí para vocês. Lucas 18 ao capítulo 30. Espera aí. Aí, carregou. Olha só. Então tá. Certo homem importante lhe perguntou: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. A tudo isso eu tenho obedecido desde a adolescência. E tem umas versões que falam desde pequeno, desde criança, desde moço. Disse ele. Ao ouvir isso, Jesus disse-lhe: falta ainda uma coisa. Venda tudo o que você tem e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo entristecido, disse Jesus, e há umas traduções que eu gosto, que ela diz: Jesus o amou e disse: como é difícil aos ricos entrarem no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: então quem pode ser salvo? Quem pode salvar-se? Respondeu Jesus: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Pedro lhe disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era, nesse tempo, muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos com a nossa vida, te adoramos com o nosso pensar, te adoramos com o nosso existir, ó Deus, como essa música que foi cantada agora há pouco. Tu és o motivo da minha vida existir, ó Pai, Tu és o motivo de eu estar aqui nessa noite, e nós queremos ouvir a Sua voz, ó Pai. Eu não quero ouvir a minha voz, eu não quero ouvir o meu coração, mas nós estamos aqui porque precisamos ser ministrados pelo Senhor. Espírito Santo, nós precisamos ser tocados pelo Senhor, nós precisamos ser limpos, nós precisamos ser lavados, nós precisamos ser transformados. Renova a nossa mente, renova a nossa maneira de pensar, renova o nosso agir, transforma as nossas vidas, que a Sua palavra venha gerar transformação no meio do Teu povo, em nome de Jesus, amém. Amém. O título dessa mensagem é O Pobre Rico. Talvez na sua Bíblia tenha aí o jovem rico, ou o moço rico, ou o homem rico, ou tem a autoridade rica, a pessoa importante que era rica. Tem várias versões, eu fui lendo algumas versões diferentes, e sempre diz sobre isso. Mas, ao decorrer dessa mensagem, nós vamos entender que esse homem era muito pobre, na verdade. Ele era rico por fora. Ele tinha, talvez, ali algumas posses, algumas riquezas. Mas, por dentro, ele era pobre. Eu ouvi, há um tempo atrás, uma mensagem sobre esse texto. Depois ouve lá no YouTube. Não vou me lembrar de quem que é, mas coloca lá, Jovem Rico, tem várias mensagens. E o título daquela mensagem era O Rico Mais Pobre da Bíblia. Né? Eu não acho que ele seja o mais pobre, porque tem outras versões, tem o rico e o Lázaro, tem outros ricos na Bíblia ali que eram miseráveis por dentro também. Mas o que nós temos que entender é que esse homem, ele era rico, ele tinha muitas posses, mas na verdade ele não tinha a maior riqueza. Ele não tinha o que era de mais importante. E o capítulo 13 inteiro, ele gira em torno de dois assuntos, basicamente: vida eterna e salvação. Jesus conta algumas parábolas no capítulo 13, você pode olhar lá desde o versículo 1 até o final do capítulo. Ele fala sobre as crianças que vão herdar o reino de Deus, ele fala sobre um religioso e um pecador que
e como que é para herdar a vida eterna. Ele vai falando sobre essas coisas. E nesse momento Jesus está falando sobre essas coisas ali, ele está falando sobre vida eterna. Talvez, eu vi alguns estudiosos, algumas pesquisas que dizem que é bem provável que esse jovem estava lá observando, né? E ele estava andando com Jesus, porque é fato que Jesus estava em Jerusalém ali naquela situação. Você estava tirando foto, Milton? Obrigado. É fato que Jesus estava em Jerusalém. E talvez esse jovem estivesse ali em Jerusalém, estivesse andando naquele lugar e ouvindo a mensagem de Jesus sobre vida eterna, e ele foi pensando, ele foi falando assim, puxa, ele está falando disso, eu tenho tanta coisa, eu sou tão conhecido, eu sou uma pessoa boa, mas eu sinto um vazio dentro de mim, há algo dentro de mim que precisa ser preenchido, e ele está falando essas coisas e eu não sinto que eu faço parte disso. Eu cumpro os mandamentos, eu tenho uma vida boa, eu sou honesto, mas eu não faço parte dessas coisas. E talvez você já ouviu algumas mensagens sobre esse texto, e eu queria, antes de nós falarmos mais sobre o jovem rico, sobre esse jovem, eu queria fazer um comentário, uma aspas, né? O texto, eu já preguei essa mensagem, talvez alguém já da Quinta Gospel vai se lembrar, né? Faz tempo já, mas jamais se lembra. Alguém se lembra dessa mensagem? Tal? Alguém lembra? Obrigado, Gui. Depois te dou R$1, né? Mas eu já ministrei sobre essa mensagem, e eu já vi algumas pessoas pregando sobre essa mensagem, e há alguns equívocos que eu cometi quando eu preguei, então eu queria confessar o meu pecado de não ter estudado o suficiente sobre o texto. Mas quando nós lemos, e aí nós falamos sobre o camelo, que Jesus fala assim, é mais fácil um camelo passar por dentro do buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E é muito comum, talvez você já ouviu essa mensagem, eu já preguei sobre isso, nós falarmos sobre uma fenda no muro, né? Quem já ouviu isso aí? Que tinha um buraco no muro, uma entrada menor no muro da cidade de Jerusalém, né? Eu não levanto mais a mão porque o terno não deixa, tá? Senão eu levantava mais. Mas que havia um buraco na entrada de Jerusalém. Por quê? À noite eles fechavam os portões da cidade, né? E aí eles fechavam os portões da cidade e ninguém mais poderia entrar, porque poderia vir ladrões, saqueadores, exércitos inimigos, invasores naquela cidade. E há uma teoria que diz que, quando Jesus está dizendo sobre o camelo no buraco da agulha, por ele estar em Jerusalém, era algo que fosse comum ali para aquele povo. Eles sabiam que havia um buraco ali, uma fenda no muro. E aí, o que acontece? Aí é o ditado, né? Que alguns moradores dali, viajantes, chegavam e não chegavam a tempo de entrar antes dos portões se fecharem. E aí o que acontecia? Eles estavam lá, eles não poderiam ficar para fora, porque era perigoso, o deserto é frio à noite, né? Quem já foi no deserto aí, eu nunca fui, mas deve ser, né? Quem já foi sabe, né? É frio à noite e também é perigoso. Tem animais, tem cobra, tem escorpião, né? Eu já vi em filme, em desenho, né, que tem escorpião, tem essas coisas lá, tem bichos que aparecem, né? E também teriam os ladrões, os saqueadores, pessoas que poderiam assaltar você ali. E aí, então, esse ditado, essa lenda, isso que algumas pessoas acreditam, é que havia um buraco na entrada da cidade, no muro, que não era no portão, que poucas pessoas sabiam, só os moradores daquela cidade sabiam. E aí as pessoas, elas teriam que entrar por ali. Mas alguns viajantes vinham com camelos, né? E aí quem já viu em filme, em desenho, em alguma coisa assim, sabe que as pessoas ou em documentários, sabem que as pessoas que elas viajam com camelos pelo deserto, são viagens longas e eles carregam muitas coisas. E aquelas fendas eram pequenas, eram apertadas, e aí tinha que tirar tudo do camelo, porque o camelo não podia entrar ali normalmente, tinha que tirar tudo, tinha que tirar bagagem, tinha que tirar água, tinha que tirar as coisas que eles estavam carregando, a sela, a manta, fazer o camelo agachar e entrar pelo aquele buraco e puxar o camelo pelo aquele buraco. E diz que dava um trabalhão isso acontecer. Eu falo isso, por quê? Porque isso realmente poderia ser verdade e pode ter acontecido. Mas é fato que não há nenhuma comprovação arqueológica que diga que havia realmente essa fenda. Quando eu pesquisei, eu vi uma estátua
de um camelo de madeira, um camelo de pedra, entrando por um buraco. E diz ali, e fala assim, que aquele lá é uma homenagem para a fenda, né, para o buraco da agulha em Jerusalém. Porém, quando eu fui pesquisar mais sobre aquela imagem, sobre aquela pedra, sobre aquela escultura, eu vi que era em um templo católico. Né? Então, não era um templo daquele lugar, não era algo contemporâneo, foi apenas uma alusão àquele período. Então, é uma teoria que algumas pessoas acreditam. A outra teoria que as pessoas acreditam é que quando você vê os manuscritos, existem várias cópias, mas nós não temos o original da Bíblia. Né? Não existe mais, nós temos cópias antigas. Né? E aí, quando você vai vendo as cópias, existem umas mais antigas que as outras e tal, e você compara aqueles manuscritos antigos. Existem alguns manuscritos que, ao invés de estar escrito, é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha, está escrito que é mais fácil uma corda passar por dentro do buraco da agulha. Né? E aí tem essa tradução. Porém, quando você compara os manuscritos, qual que é a regra? Para você entender qual tem mais credibilidade? O mais antigo. Né? Então, os mais antigos dizem camelo. Talvez alguns tradutores, alguns escribas ali, para tentar ajudar, facilitar, escreveram corda. Tá bom? Tudo isso é apenas um anexo cultural para você entender um pouco sobre isso. Mas, o que é verdade? E aí eu também pesquisei e eu vi alguns escritos antigos, antes de Jesus, né, acho que 100 anos antes de Cristo, de sacerdotes, de sábios, de mestres, rabinos famosos de Jerusalém, que usavam essa expressão. E eu vi um rabino que ele disse assim, numa expressão, isso 100 anos antes de Cristo. Ele disse, olha, é mais fácil passar um elefante por um buraco de uma agulha do que tal coisa acontecer. Então, talvez Jesus ali, como ele estava no meio do povo, né, e ele estava explicando, e para que os discípulos entendessem, porque os discípulos eram pessoas do povo ali, eram pessoas da multidão que sabiam daqueles assuntos. Ele usou uma gíria do povo. É a mesma coisa que eu dissesse para vocês assim, é mais fácil o Palmeiras ser campeão mundial do que um rico entrar no reino dos céus, né, Jessé? Todo mundo já entendeu, não é assim? Ou então você olhar lá para a tabela do Brasileirão, ver lá, agora está em terceiro lugar, de baixo para cima, né? E falar assim, é mais fácil o São Paulo continuar na primeira divisão, né, do que um rico entrar no reino dos céus. Ou, não sei, tem outras coisas, é mais fácil eu pentear meu cabelo, né, que eu não tenho, do que um rico entrar no reino dos céus. E outras coisas que eu poderia ficar citando, algumas brincadeiras, essas coisas que são de brincadeiras populares, né, e que todo mundo sabe. Por exemplo, todo mundo sabe que o Palmeiras não tem mundial, né, e isso é fato. Eu não vou ficar falando de Palmeiras não, tá? Nem de time e tal, mas são coisas que são ditados populares. Então, eu acho que Jesus ali naquele momento, ele viu, os discípulos viram, ficaram desesperados. Pedro olhou e falou, cara, eu larguei minha mulher, larguei minha casa, deixei minha sogra, deixei todo mundo lá, e eu estou te seguindo. Pedro tinha uns barcos ali, ele era empresário, né, e ele largou os barcos e foi seguir Jesus. E ele falou, poxa, se esse homem não é salvo, imagina eu. Né? Porque também, o que entende-se? O rapaz disse que ele era bom, que ele seguiu, que ele cumpriu os mandamentos, que ele era uma pessoa honesta. Eu vou falar mais à frente sobre essas coisas. E aí os discípulos ficaram, meu Deus, e agora? Quem que vai ser salvo? Né? Se eu for esperar essas coisas acontecerem, se eu for esperar, aí Jesus fala, olha, não, para o homem é impossível, até porque é pela graça. Né? Não é por merecimento, não é pelo que você faça, mas é pela graça. Mas para Deus, nada é impossível. Tanto é que, mais para frente, nós vamos ver lá, né, tinha outros ricos na Bíblia que foram salvos. Né? Você vê Davi, o rei Davi, muito rico. Né? E ali, logo mais à frente, nós vamos ter outros exemplos que depois eu vou citar. Mas, aonde eu queria me ater com vocês? Talvez você está aqui nessa noite, e aí você está pensando assim, realmente, eu estou igual esse cara aí. Né? Eu vi o louvor muito gostoso e tal, cara, que ministração.
o PP, né? Super desenvolto, assim, né? Falando e tal. E aí veio o Felipe Breder, e aí ele me falou da conferência, e quase que eu ganhei o ingresso do G3. Mas tudo isso é muito legal. Mas salvação, cara, eu não vou perguntar, não vou pedir para você levantar a mão, mas se eu perguntasse agora, eu dissesse assim, quem tem certeza da salvação, levanta a mão. Você iria levantar? Talvez você é uma pessoa religiosa, mas não dá aquele medinho? Você fala assim, cara, não, eu cumpro, eu venho na igreja, eu sou líder, eu faço as coisas, eu oro direto, mas eu tenho umas vaciladas assim, que eu olho assim, eu falo, Deus, será que Deus está vendo? Né? Porque Deus não fica de fora em algumas horas e depois Ele vem. Deus está o tempo todo conosco, está olhando. Né? E aí tem uma música, né, que é o que você faz quando quando só Deus está vendo, né? Quando ninguém vê. O que você faz nesses momentos? Será que tem hora que você está lá no carro e aí você, cara, líderzão, tocou no culto aqui e tal, né, ou ministrou, e aí alguém veio aceitar Jesus, você foi com ela ali na frente, mas você está lá só você e sua namorada no carro, aí você sabe, né? A carne é fraca, na verdade ela é forte, né? Muito forte a carne, eu que sou fraco. Ou então, você está lá com a sua mãe, você está lá na sua casa, você faz o quê? Você tira a Bíblia de lado, você esconde, fala, não, agora Deus fecha o olho aí, né? Fecha a Bíblia, tira a Bíblia, eu não posso ver a Bíblia. E aí você pensa, cara, será salvação mesmo? Isso é uma coisa que nós temos que nos perguntar, e nós temos que entender. Nós temos que entender isso. E talvez você está aqui nessa crise. Talvez você veio hoje aqui e você fala, cara, eu não sou nem religioso, nem igreja eu vou. Eu que sei o rolo que eu faço aí, filho, né? A zoeira que eu faço, eu que sei minha vida. Já pensou se eu fosse crente? Não tem como. Não tem como Deus me perdoar. Não tem como eu ser igual a algumas pessoas que eu conheço, que eu vejo que os caras são crentes mesmo. Eu vejo que tem gente que é certinho. Mas haviam 4 verdades ali que aquele jovem, ele não sabia. E que você pode saber nessa noite. Primeiro, ele não sabia com quem ele estava falando. Quando ele chegou em Jesus, ele não sabia quem era Jesus. Ele chegou, ele viu o mestre ali falando algumas coisas, e a abordagem dele já demonstra que ele não sabia, ele não entendeu nada do que Jesus estava falando. Talvez ele andou atrás de Jesus o dia inteiro, se ele fosse jovem mesmo, né? Jovem dá umas pernadas aí e não cansa. E ele foi vendo, ele foi gostando, e foi falando, cara, olha que legal isso aqui. É que nem quando você está assistindo série, né? Às vezes a gente está assistindo série lá em casa, e aí dá meia-noite, né? Aí você fala, mais um só, né? Aí dá 3 horas da manhã, aí você fala, só mais umzinho assim e tal. E aí você começa a se entreter naquele negócio, você fica ali. E eu imagino que Jesus devia ser melhor que assistir Vikings, né? Que assistir Game of Thrones, ali fazer uma maratona de séries. Já pensou você ouvir Jesus falando, cara? Que loucura que devia ser. Você sentar e ele falando assim, você ficar olhando e falar, cara, o que ele está falando? Ele está falando que eu vivo, será que ele me viu? Né? E ver as doideiras que ele fazia, os milagres que ele fazia ali. Eu imagino que esse jovem, assim como a gente, quando pega alguma coisa, ele ficou olhando para Jesus ali e seguindo Jesus, e perdeu, nem almoçou, nem jantou, não sabia mais nem o tempo, nem se ele tinha que acordar no outro dia, já estava lá longe de casa. Às vezes isso acontece, né? A gente vai andando, e aí você vê, rapaz, ficou longe. Mas ele estava intertido atrás de Jesus. Mas ele não sabia quem Jesus realmente era. Sabe por quê? Porque ele chegou em Jesus, e ele chegou em Jesus assim, e ele chegou com uma pergunta errada, para a pessoa errada. Ele chegou primeiro dizendo, bom mestre. Aí Jesus já dá uma, que bom. Quem que disse que é bom? Né? Bom é só Deus. Porque como que você está falando que é bom? Por quê que esse rapaz disse isso? Porque mais à frente nós vamos entender que ele vivia, que ele praticava os mandamentos. Então, quando ele chegou lá em Jesus, ele não estava realmente dizendo que Jesus era bom. Ele queria, na verdade, ser elogiado. Porque
Jesus tinha umas revelações. Sabe quando você vai nas revelações assim, né? Aí você fala, vai revelar, é hoje, eu vou chegar perto, ele vai revelar de mim alguma coisa. E aí ele viu que Jesus estava revelando, estava falando da vida das pessoas. Ele pensou talvez que ele ia chegar lá em Jesus. E aí, meu bom mestre? E Jesus ia falar que nada, bom é você, cara. Olha a sua vida, eu vi você lá cumprindo os mandamentos, eu vejo você lá na sua empresa, eu vejo você lá nas suas riquezas. Ele chegou em Jesus esperando o quê? Reconhecimento. Logo em Jesus, foi chegar em Jesus achando que ia ser assim. É que nem quando você fala assim, e aí, bonitão? Aí o cara fala, não, que bonitão é você, cara, você é louco. Você acha que eu sou bonito igual você? Não é assim? Né? Cara, você falou bem, que nada. Né? Ele achou que Jesus ia falar assim com ele. Mas Jesus conhece o nosso coração. E às vezes, nós chegamos aqui na presença de Deus e estamos que nem esse jovem. Deus, eu não sou digno de estar na sua presença. Mas só está chorando porque está filmando você naquela hora ali, ó. Tá assim, Deus. Ou porque você trouxe alguém de outra igreja, e aí você quer mostrar, ou porque é o show, ou porque você está perto aqui, você quer, talvez, que as pessoas... Mas Deus está sabendo que no seu coração, que no seu dia a dia, você fala, não é digno? Eu sei que você é arrogante, cara. Eu sei que você está fazendo isso só para se aparecer. Você acha que as pessoas aqui conhecem o seu coração? Mas eu conheço. E Jesus conhece. Ele conhece a nossa atitude. Não adianta você vir aqui na frente, na hora da oferta, e balançando a nota de cinquentão ali, né? Ou o peixinho, o senhão e tal, né? E aí você vai lá e, ofertei, tal. Não valeu de nada a sua oferta. Pode dar 1.000, pode dar 10.000 reais. Nem dê, cara. Nem faça isso. Porque Deus conhece o seu coração. Ele sabe se você está levantando a mão só por educação, está ajoelhando, mas está pensando no seriado, está pensando que The Walking Dead volta dia 22/10, né? Está pensando nos vídeos, eu estou vendo meu aniversário, né? Aí está pensando lá, não sei, que você tem que trabalhar, que você vai sair, ou puxa lá, a menina que eu gosto está sentada perto daquele cara lá, será, velho? Putz, né? Orei tanto e tal. Ele sabe o que está no seu coração. Então não adianta você chegar da boca para fora e dizer, bom mestre. Ele sabe que você está sendo falso. Ele sabe que você tem menos valor do que um abacaxi pintado de ouro. Quem quer um abacaxi pintado de ouro? Não é nada. Por fora é um abacaxi é dourado, mas por dentro é só um abacaxi. É que nem eu usar um terno e achar que eu sou uma pessoa melhor do que qualquer um que está aqui. Na verdade, isso aqui é só uma roupa barata ainda, da TNG, o terno. Né? Então, você vai olhar e você está falando o quê? É a aparência. Jesus não está olhando a sua aparência. Jesus não quer saber se você está de regata, se está de chinelo, mas Ele está olhando para dentro do seu coração. E aí, é aí que o jovem caiu, foi o primeiro tombo dele. Ele não sabia com quem que ele estava falando. Ele tinha que ter tido a atitude, talvez, uma atitude de sinceridade. E aí, Jesus, beleza? Olha, eu sei que o senhor talvez me conheça e tal, mas eu ouvi o que o senhor estava falando e, cara, ficou um vazio no meu coração. Eu não consigo praticar essas coisas. Eu vi que o senhor abençoou as crianças. Ali, logo um pouquinho antes, o senhor foi lá e abençoou as crianças, quebrou o protocolo. O senhor é diferente. E isso que o senhor está falando, eu não vejo em lugar nenhum. Mas eu não tenho isso. Eu não tenho essas coisas. E aí, o segundo erro que ele tinha, segunda verdade que ele não sabia, era quem ele era. Quem ele era em Deus. Primeiro, ele não sabia com quem ele estava falando. Chegou cheio de arrogância, já levou um turn down for right lá, né? Já veio o óculos em Jesus e tal, mas aí depois, ele não sabia de verdade quem ele era. Sabe por quê? Porque ele tentou agradar Jesus através das obras. E Jesus sabia, Jesus conhecia o coração dele. E Jesus falou dos mandamentos que a gente pratica. E ele falou assim, olha, você conhece os mandamentos, né? Não matarás, não roubarás, honra teu pai e tua mãe, enfim, ele foi falando e foi citando os mandamentos ali. E o jovem falou, olha, isso eu pratico.
Eu faço essas coisas. Eu faço. Mas por que eu não consigo conquistar a vida eterna? Por que essas palavras que você diz não entram no meu coração e não fazem diferença? Porque ele estava tentando herdar o reino dos céus por mérito. Ele estava tentando ser uma pessoa que fazia tudo, que provava e que merecia. Para começar, herança. Herança não se conquista. Herança é um direito do filho. Herança é um direito de quem é parente de verdade, do parente mais próximo. Um filho não conquista a herança dele. Ele não conquista. Eu não vejo um filho e falo assim, olha pai, eu sou bonzinho, hein? Quando você morrer, eu vou herdar. Não, ele é filho. Está lá, queira ou não queira. Né? Depois ele vai herdar aquilo tudo. Ele vai herdar o que é do pai, é dele. Mas o jovem queria conquistar as coisas por mérito. E hoje, né, tem aí, é a moda. E aí eu tenho duas coisas que todo mundo me marca agora no Face, né? Marque cachorro, escreva crush, eu já falei isso na semana passada, né? Escreva rã, escreva peixe, vai falar que peixe que você é, escreva cachorro e tal. Eu gosto dessas correntinhas, todo mundo fica me marcando agora, tá bom, já parou, né? Já sei, já descobriram que eu gosto. E agora, o povo me marca também no negócio do Rodrigo Hilbert lá, né? Que... Não sei se é porque eu sou a versão evangélica do Rodrigo Hilbert, né? Ou o Rodrigo Hilbert pantaneiro, mas existe agora a moda, é o Rodrigo Hilbert. O cara é bonito, né? É alto, fala bem, é casado com uma mulher bonita, lá tem uns filhos bonitos, até os filhos dele são bonitos. A casa dele é bonita. Né? Você viu a casinha que ele fez para os filhos dele lá? Que palhaçada? Né? Ele fez uma casa de 50 metros quadrados, cara. Meu apartamento tem 45. Né? Ele fez a casa, e aí tem tudo isso. E aí o Rodrigo Hilbert, olha que homem perfeito. Né? E aí como ele é bonitão, que homão, não vou falar a gíria inteira, né? Mas é homão da pega aí, né? Homão e tal. E aí, esses dias, hoje a Aline me marcou lá num dele, assim, né? Eu fui ver. Aí ele fazendo hambúrguer gourmet. Eu falei, cara, hambúrguer gourmet eu faço, pô. Logo eu aqui, o dono da hamburgueria, né? Aí eu falei, bom, já fiz, de ponto de que eu falo isso, vou ver a receita. Eu falei, vou ver o vídeo. Né? Aí ele falou da carne e tal, que ele moeu a carne. Eu falei, isso aí eu faço, estou de boa. Né? Aí tal, e aí ele preparou para que a cebola, você põe eu estou dando já a receita, né? Você pinga o limão e tal. Até aí eu falo, beleza, tô disputando. Mas aí ele veio com a rasteira, que eu não esperava. Né? Eu fui pego desprevenido. Ele falou assim, olha, o pão já está quase pronto. Né? Ah, cara, o cara fez o pão também, pô. Aí ele pegou o forninho ali, olhou o pãozinho e tal, estava crescendo. Eu falei, não, aí apelou. Né? Mas você pode comprar o pão. Então eu faço quase tudo. E aí a moda é essa agora. E aí eu vejo muitos homens aí, né, que ficam revoltados e tal, né, então rebuliço no Facebook, e é até engraçado, é legal. Eu gosto, essas brincadeiras são engraçadas, são legais. E aí a gente fica assim, não, eu faço, é isso, é aquilo. Mas tem muita gente que está tentando ser o Rodrigo Hilbert, né, para agradar a Deus. Olha, Deus, eu cheguei cedo aqui, ó. Tá vendo? Eu vim 6 horas para orar e tal, achando que Deus está olhando e falando, que homem, que mulher, né? Que adorador, que é esse aí, olha só. Né? E aí você fala assim, Deus, eu nunca fui para a cama com a minha namorada. Não fez mais que sua obrigação, né? Você não é o Rodrigo Hilbert evangélico, você não é nada. E aí a gente fica fazendo isso. E hoje eu vi alguém, né? E aí começa, né? As mulheres falando mal dos homens, os homens, mulheres, né? E aí tal, e aí fica desse jeito, que nem o rapaz pregou, o Tiago pregou na semana passada, né? Foi ele que pregou, que a principal função da mulher é brigar com o homem, né? É ficar brava com o homem. Então, você pode fazer uma coisa elogiando, que elas vão arrumar alguma coisa e vão falar mal, e vão criticar, e vai falar, tá vendo? Porque você não é tão perfeito assim. Mas às vezes a gente está assim, sabe? Está falando assim, olha, tá vendo? Eu também faço hambúrguer. Olha, eu também faço tal coisa. Olha, eu também sou marceneiro. Olha, eu também isso, eu também lavo a louça, ó. Posto até foto lavando a louça, assim, ó. Ó como eu lavo, ó. Olha como eu cuido dos meus filhos. Olha como eu não sei, eu faço comida, né? E aí fica nessa, querendo chamar a atenção.
mas por dentro só está querendo mostrar para as pessoas que é tipo um Rodrigo Hilbert, moreno, né? Ou um Rodrigo Hilbert mais baixinho um pouquinho e tal. Não tão Rodrigo Hilbert, mas um Rodriguinho Hilbertinho, né? E aí, às vezes, nós somos assim também para herdar a vida eterna. E a gente fica assim, olha Deus, eu não falto um culto. Olha Deus, eu não falto uma célula. Olha Deus, eu estou sempre nas reuniões de oração. Olha Pai, eu cumpro os mandamentos. Eu faço todas essas coisas. E na verdade, você nem sabe por que você está fazendo essas coisas. Por que você está fazendo? Você sabe? Nem sabe. Tem cara que nem sabe. E esse jovem, ele não sabia, literalmente, ele cumpria os mandamentos sem entendê-los. Ele estava ali, vivendo, lendo a palavra, meditando na palavra, mas ele não entendeu. Ele não sabia quem ele era de verdade. A palavra não fala que ele era desonesto, ela não fala nada dessas coisas. E aí vem a quarta verdade que ele não sabia. Ele não sabia aonde efetivamente estava o coração dele. Você sabe aonde está o seu coração? E a gente canta, e aí eu oro e falo, olha Deus, eu entrego o meu louvor, o meu melhor louvor ao Senhor. Sabe, não é o que vem da minha boca, mas é o que sai do meu coração. Olha que bonita essa oração, né? Às vezes eu fico decorando assim para orar e para lembrar, olha, tem que falar do coração, que sai a adoração, né, que sai do meu coração. Aí você fala, Jesus, eu entrego o meu coração a Ti. É muito bonito falar isso. Mas entregou o coração para Deus e não está disposto a compartilhar aquilo que Deus te deu. É aquele caso, né? Entreguei meu coração, mas não posso pagar um cachorro quente na rodoviária para algum amigo meu, né? Eu entreguei meu coração, mas não posso dar uma carona. Eu entreguei meu coração, mas não empresto meus hominhos para as crianças brincarem. Também bombou na internet esse hominho, né? Nos brinquedos, né? Eu entreguei meu coração, mas olha, a minha bateria não, a minha guitarra não, o meu iPad, não, o meu, porque quem tem Apple, né, quem tem celular, assim, ele não fala celular, ele fala o meu iPhone, né, nem chama mais celular, ou o tablet não chama mais tablet, é o meu iPad. E aí o seu coração, às vezes está numa coisa tão pequena. A Bíblia não fala, né, ela fala que esse rapaz, ele era uma pessoa honesta, que ele era uma pessoa boa. E bem provavelmente que ele era uma pessoa rica, de forma honesta, talvez foi por uma herança, talvez foi por muito trabalho duro, e ele tinha aquelas coisas. E aí eu fico imaginando Jesus falando para ele, e ele falando assim, olha, tem os mandamentos, você cumpre? Eu cumpro, beleza, tô marcando um pontinho aqui, estou crescendo, estou bem na avaliação, né? Aí quando Jesus fala, olha, só falta uma coisa. De certo ele falou assim, o que será que ele vai falar? Ele vai falar alguma coisa assim, agora eu ganho. Só falta ajoelhar, eu ajoelho. Só falta seguir ele, eu sigo. Só falta dar uma oferta gorda, eu dou uma oferta generosa aqui agora, eu vou fazer. Aí Jesus fala para ele assim, vende tudo o que tem e dá aos pobres. Rapaz, na hora, o cara ficou triste. Na hora, o coração dele talvez apertou. E eu imagino que deve ter sido uma sensação muito ruim, né? É que nem quando eu chego lá em casa, às vezes, meu apartamento ele é um corredor para chegar lá em casa, né? E às vezes eu vou chegando em casa, aquele cheiro de carne gostoso, sabe aquele cheiro de comida? Aí eu treino na hora do almoço, de 11 a meio-dia e meia, 1h, aí eu chego varado assim, né? Aí eu chego, que cheirinho de carne gostoso, que cheirinho de carne gostoso. Quando eu abro meu apartamento é no vizinho, né? Aí eu assim... Aí a Aline fala, tem que comprar almoço. Eu falo, entendeu? Aí eu acho que é uma sensação muito ruim, né? E esse jovem estava assim, que cheirinho de carne, será que agora? É agora? Aí ele fala, olha, é só vender tudo. Vende tudo. E eu volto a frisar, riqueza, ser rico. A Bíblia não fala que os ricos não irão herdar o reino dos céus. Porque Zaqueu, mais para frente, né, ele não precisou vender tudo. Ele não precisou fazer nada, na verdade. Ele foi lá e deu metade do que ele tinha. Jesus não exigiu nada dele. Porque o coração de Zaqueu, lá no capítulo 19, não estava nas riquezas. Mas o coração desse jovem estava nas riquezas. Talvez o seu coração
esteja no seu namoro. Cara, como é gostoso orar com a minha namorada. Ai, que glória, ó, quentinha assim, ó. E a gente ora, e ora por WhatsApp, né? E aí eu já vi muitos namorados que fazem isso. Agora eu vou orar por telefone para dormir. Aí põe o telefone assim, deitadinho no colchão lá, né? Aí liga e ora, oh Deus, fala. E não sei o que, ora você agora, né? Aí a pessoa ora, olha que gostoso. Ai, você é uma benção. Ai, você também, benção. E tal. Aí termina o namoro, o cara vai para a vala, vai para a balada, desvia, desanima, porque na verdade a intimidade com Deus dele só estava no relacionamento. Ele estava confundindo aquele sentimento que ele sentia quando ele ouvia a voz da menina, ou quando ela ouvia, do que a intimidade dele com Deus. Talvez a sua adoração, a sua intimidade com Deus está enquanto você está empregado lá, ó, sendo promovido na empresa e tal, e glória a Deus, aleluia, ó, e agora eu vou passando pela prova e dando glória a Deus, né, e glória a Deus e tal. Aí chega seu chefe, ô, fulano, vem cá, eu queria falar com você rapidinho. Tá bom. Olha, cara, você é um ótimo funcionário. Você falou a promoção, gerente, agora já era, né? Olha, eu gosto, você vende bem, as pessoas gostam de você e tal. Mas sabe o que é? Está tendo um corte na empresa, né? E você é o mais novo aqui, né? E aí o pessoal mais antigo e tal, então não vai dar para você continuar com a gente. Aí o mesmo cara que estava passando pela prova dando glória a Deus, já desanima, fala, ah, Deus me abandonou, porque não sei o quê, né? E aí começa a ficar desesperado, a procurar emprego de forma desonesta, e aí aceitar qualquer coisa. E aí por quê? Porque o coração dele estava onde? Estava no emprego, estava no salário, estava no dinheiro, estava no carro, estava no relacionamento, estava em qualquer coisa, menos em Deus. O nosso coração, ele tem que estar em Deus. Ele tem que estar totalmente em Jesus. Primeiro, nós temos que saber quem Jesus é. Nós temos que saber quem nós somos, reconhecer os nossos erros, reconhecer os nossos pecados, as nossas dificuldades, saber que nós não somos perfeitos. E terceiro, nós temos que saber colocar o nosso coração diante da presença de Deus. Coloque o seu coração diante de Deus essa noite. Não saia daqui de uma forma superficial. Talvez seu coração está na banda. Talvez seu coração está na atividade da igreja, está no culto. Cara, em culto legal, que culto bom. Mas aí você sai do culto, já era. Acabou a intimidade com Deus, acabou a adoração, acabou aquele momento. Acabou tudo. O nosso coração tem que estar sempre em Deus. Jesus não é um amuleto. Ele não é alguém que nós temos que buscá-lo só quando convém, ou só quando está tudo bem. Mas ele tem que estar com o nosso coração o tempo todo. Terminei o namoro, glória a Deus. Meus pais se separaram, glória a Deus. Fiquei desempregado, glória a Deus. Já faz 6 meses que eu estou desempregado, glória a Deus, né? Dá uma gemidinha assim, né? Glória a Deus, mas dá uma ajuda aí, tio. E aí, vamos assim. E a quarta verdade, que ele não sabia. Quarta e última verdade. Saiba para onde você vai. Saiba o porquê você faz todas essas coisas. Sabe o que acontece? Nós vivemos numa geração, um tempo, onde a igreja é muito superficial. Não é verdade? A pessoa vem na igreja, glória a Deus, aleluia, ora em língua aí, sapateia a roda da cambalhota, evangeliza e tal, e chama mais gente para a igreja, mas nem sabe por que está fazendo isso, não sabe de onde vem, não sabe de onde vai. Né? Esse jovem, ele chegou em Jesus ali, ó, cheio da razão, sabendo tudo. E ele saiu dali, não sabia nem de onde era o caminhão que ele tinha caído. Estava mais perdido que tudo ali. Está mais perdido que eu fazendo Enem esses dias. Eu fui tentar fazer uma prova esses dias ali, um simulado, fiquei perdido, nada mais. E o jovem estava perdido. Sabe para onde você vai? Você sabe por que você está aqui nessa noite? Porque você quer buscar a vida eterna. Porque o seu lugar não é nesse mundo. Porque não importa o quão feliz você esteja. E a palavra diz aqui, Jesus diz assim, olha, que quem largou tudo, largou casa, largou família, largou dinheiro, largou emprego, largou tudo por mim, ele vai receber muito mais ainda nessa vida. Não se apegue só nisso. E talvez você está procurando muito mais. Falou, opa, então eu estou entendendo essa ideia aí. Ó. Quer dizer que se eu
eu vou ganhar muito mais, né? Quer dizer que se eu largar a minha namorada, eu vou ganhar muitas mais, né? Tá tipo assim, né? Se eu ofertar meu carro, eu vou ganhar muitos mais. Não é isso, não é isso. Ele está falando que nessa vida ainda, o seu coração vai ser completo. Você não vai sentir mais falta de... Você não vai precisar de mais nada. Mas também não acaba nessa vida. E ainda virá, teremos uma vida vindoura. Um tempo futuro, que é para lá que nós vamos. Se a nossa fé fosse limitada aos dias de hoje, aí eu ganhar um carro, aí eu ganhar uma bicicleta, aí eu ganhar o sorteio, aí eu ganhar isso aqui, aí eu estou desempregado, eu vou na campanha, eu vou ganhar um emprego 10 vezes melhor, e aquele meu chefe que me mandou embora vai ver, porque eu vou virar chefe dele. Que mundo pequeno, que coração pequeno, que mente pequena, que evangelho miserável esse. Mas nós temos que ter certeza de para onde nós vamos. E lá no versículo 13 é muito gostoso, um pouquinho antes. Eu creio que se esse jovem soubesse com quem ele estava falando, se esse jovem soubesse quem ele era de verdade, se ele soubesse a oportunidade que ele estava tendo ali, o encontro com Jesus, cara, o Jesus ali, em carne mesmo, em osso, e ali em palavras, e falando, ele teria a mesma atitude daquele homem pecador para orar. Lá no versículo 12, no versículo 13, fala duas histórias. Fala que havia um religioso que foi e começou a orar, e falando, Deus, obrigado, porque eu não sou como esse homem aqui do lado. Obrigado, porque eu não sou assim, ó, eu sou religioso, porque eu faço jejum. Obrigado porque eu oferto, obrigado porque eu oro tantas horas por dia. Mas ele teria a atitude do outro homem, do pecador ali do versículo 13. Ele se ajoelharia nos pés de Jesus e falasse, Jesus, eu não mereço. Jesus, eu não sou digno. De verdade, não é da boca para fora. Quer dinheiro? Toma meu dinheiro. Você quer meu tênis? Toma meu tênis. Você quer que eu termine meu namoro agora? Eu termino, que não é namorado que vai me impedir de ir para o reino dos céus. Você quer que eu faça o quê? Você quer que eu saia desse emprego e passe fome literalmente? Eu vou passar fome. É para glorificar o Senhor, é para honrar o Senhor, é para agradar as pessoas, verem o testemunho, para as pessoas verem como o Senhor cuida daquele que sofre, para as pessoas verem como o Senhor cuida do pobre. Eu vou me fazer pobre então. Não importa, porque eu quero mais é a vida eterna, eu quero mais é andar com o Senhor, eu quero mais é ter intimidade com o Senhor. Eu estou vendo, agora eu estou entendendo tudo que o Senhor está falando, e eu quero essas coisas. Feche seus olhos. Queria que a equipe já subisse aí. A equipe, você viu? Coloque seu coração diante do Senhor. Aqui é um culto de jovens, né? Temos muitos jovens aqui. E talvez você está aqui como esse rapaz, e você estava já feliz, né? Porque o culto está ficando bom, porque as coisas estão ficando legais, porque você está participando dessas coisas, e está vendo o mover de Deus aqui na cidade, através da nossa igreja, através da sua célula, através de tantas coisas. E aí você está vendo tudo isso. E talvez você está que nem esse jovem, falando para Deus, eu mereço a vida eterna. Sabe qual que é? Eu mereço tudo isso. Eu mereço estar aqui. Eu merecia. A minha célula tinha que ter multiplicado. Eu mereço trazer mais gente para o Senhor. Eu mereço crescer, eu mereço ser reconhecido. E na verdade você não entendeu nada. Não entendeu nada. A nossa atitude tem que ser a de um miserável na presença do Senhor. Seja um miserável na presença de Deus essa noite. O publicano diz na oração dele, Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Enquanto o fariseu dizia, Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens.
corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e eu dou o dízimo de tudo que eu ganho. Deus, tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador. Faça essa oração agora. Não precisa fazer uma oração bonita, uma oração grande, mas coloque o seu coração diante do Senhor. Confesse. Talvez você está pensando assim: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu não consigo não fazer sexo no namoro. E eu preciso de transformação. Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sinto um vazio tão grande dentro de mim. E nada preenche. Eu estou vindo na igreja. Eu estou indo na cela. Eu participo das coisas. Eu oro. Eu jejuo. Mas eu não tenho certeza da minha salvação ainda. Deus, tem misericórdia de mim, porque eu preciso do Senhor. Faz essa oração agora. Para orar com a gente. Amém. Oh Deus, nós clamamos pela Tua presença nesse lugar. Clamamos pela Tua presença essa noite. Derrama o Teu Espírito sobre nós, Deus. Abra os nossos olhos para que possamos enxergar onde está o nosso coração. Onde está o nosso coração? Muitas vezes temos colocado nossos corações em lugares que não nos satisfazem. Em ídolos que nos prometem tudo, seja o dinheiro, a riqueza, os relacionamentos, o poder. E assim como esse jovem rico, nós estamos achando que a nossa redenção, a nossa salvação, que a nossa esperança está nessas coisas, e essas coisas só nos frustrarão, só nos deixarão desesperados. Só no Senhor nós podemos encontrar a vida verdadeira. É só no Senhor que podemos encontrar a vida verdadeira. Então eu clamo, Deus, venha com Teu Espírito nessa noite, queime em nossos corações, Deus, a Tua palavra, para que possamos encontrar verdadeira esperança no Senhor, e saber que no Senhor nós temos tudo o que precisamos, que a Tua graça nos basta, e que nós não precisamos de nada mais além do Senhor. Enche as nossas vidas com Teu Espírito. Derrama o Teu Espírito nesse lugar, sobre cada jovem que veio nesta noite, cada pessoa que está presente aqui, que tem colocado as suas esperanças, as suas riquezas, o seu coração em outros lugares além do Senhor. Pai, derruba esses ídolos em nome de Jesus. Derruba esses ídolos. Que o Senhor se manifeste, que nossos olhos sejam abertos, que os olhos de todos nós desta noite possam ser abertos, para que a gente encontre verdadeira esperança no Senhor e verdadeira salvação pela graça no Senhor. Continue de olhos fechados. Talvez você esteja aqui hoje com essa pergunta do jovem rico: tem salvação para mim? O que eu posso fazer para conquistar a vida? O que eu posso fazer para conquistar a vida eterna? Ou quando o Rafael perguntou se você tem certeza da sua salvação, você ficou: mas cara, eu não tenho, eu não sei, se acontecesse alguma coisa comigo hoje, eu não sei se eu estou com Deus ou não estou com Deus. Ou você está tentando conquistar o amor de Deus, o favor de Deus, por causa das suas obras, assim como esse jovem. Talvez você ache que Deus te ama porque você veio no culto hoje, ou por causa do que você tem feito por Ele, ou porque você está firme na célula, ou porque talvez até você seja um líder de célula, ou um supervisor de célula, e o seu coração está nisso. Você acha que Deus te favorece por aquilo que você faz, ou que você é. Não existe nada que você possa fazer para alcançar o favor de Deus sozinho. É pura graça, é graça que foi derramada na cruz do Calvário. E talvez você queira ter um encontro com essa graça. Se você quiser ter um encontro com essa
noite. Feche seus olhos. Faz essa oração junto comigo. Aí no seu lugar, silenciosamente. Ora assim comigo. Pai, eu tenho tentado encontrar alegria, paz, sentido para a minha vida em muitos lugares, mas até hoje eu não encontrei satisfação em lugar nenhum. Jesus, eu reconheço todas essas coisas que eu tenho tentado buscar satisfação. Eu tenho pecado nisso. Eu me arrependo. Eu reconheço que não há esperança e não há vida nessas coisas. E eu quero nesta noite entregar a minha vida ao Senhor. Vem sobre mim. Venha reinar no meu coração nesta noite. Seja o dono da minha vida. Eu entrego o meu coração ao Senhor. Eu reconheço que os meus pecados foram perdoados na cruz. Em teu nome, Jesus. Amém. Tem alguém aqui que fez essa oração? A gente queria orar por você. Se você fez essa oração esta noite, nós queremos orar por você. Nós queremos caminhar perto de você. Levanta a sua mão. Alguém aqui orou, fez essa oração, entregou a Jesus nessa noite? Levanta a sua mão, rapidinho, para que a gente possa orar pela sua vida. Glória a Deus. Pai, obrigado por esta noite. Obrigado porque nós sabemos que só existe esperança no Senhor. Que a nossa vida esteja em tuas mãos. Nos abençoe durante essa semana, que nós possamos viver com o nosso coração no lugar certo, amando o Senhor acima de todas as coisas. Que o Teu Espírito Santo esteja sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Deus, vamos cantar. Posso mais viver sem o Teu amor, não posso respirar longe de Ti, Senhor. Não quero mais viver sem uma razão. Tu és o motivo da minha vida existir. Não posso mais viver sem o Teu amor. Não posso respirar longe de Ti, Senhor. Não quero mais viver sem uma razão. Tu és o motivo da minha vida existir. Coração está em Ti e a minha vida em Tuas mãos. Não posso mais viver nenhum segundo longe de Ti. Tudo que tenho és Tu, Senhor. Quero viver pra Te adorar. Tudo que eu mais preciso és Tu, meu Pai. Posso mais viver sem o Teu amor. Não posso respirar longe, Senhor. Não quero mais viver sem uma razão. Tu és o motivo da minha vida existir. Não posso mais viver sem o Teu amor. Não posso respirar longe de Ti, Senhor. Não quero mais viver sem uma razão. Tu és o motivo da
Amém, igreja? Vão na graça e na paz. Fiquem com Deus. Bom resto de fim de semana para todos e uma boa semana. Permaneçam no caminho, permaneçam na presença de Deus. Não deixe com que as coisas que foram ouvidas e aprendidas e refletidas nessa noite se percam no seu dia a dia. Viva diferente.